Tá, gravando a aula. Deixa eu abrir aqui, então, ó. Hoje é dia 14 de setembro, né? Então, a gente trabalhou personas aula passada. Bem tranquilo, né? Vocês conhecem tudo já. A gente vai trabalhar hoje gerenciamento de stakeholders. E aula que vem, user stories. Eu mexi um pouquinho aqui no nosso plano. E eu vou deixar dia 21, terça, para que vocês coloquem em dia se tem alguém atrasado, entendeu? Para o T1, né? Porque tem que ter o pitch, Project Model Canvas, visão de produto, não é faz, não faz, personas, stakeholders e user stories, entendeu? Então, esse dia eu vou tirar para todo mundo botar em dia até aqui. Depois, a gente tem o último assunto, que é IAP. Eu dou mais um dia para fechar e um dia para entregar o trabalho, no dia 5/10. Depois, a gente abre o gerenciamento de tempo, custo, comunicação, qualidade, fecha o 2 e segue com o último, que é gerenciamento de recursos e riscos, e aquisição e integração para fechamento, mais 2 aulas para terminar o trabalho, e como a gente tem muita gente, 2 dias para apresentar o plano geral do projeto. Ok? Aí as presenciais são essas aqui, ó, Rabel. Gerenciamento de escopo do projeto EAP. Essa aula é bem conceitual, assim, que eu explico essa aula é bem importante, porque aprender EAP não é muito fácil. Então, aqui eu explico bem a estrutura analítica do projeto, e aí depois eu tenho uma aula presencial também para quem quiser ir lá, trabalhar no laboratório, desenvolver estrutura analítica e tirar as dúvidas comigo, e eu deixo mais uma aula presencial para quem também quiser tirar as dúvidas comigo, repassar todo o trabalho, entendeu? E aí a entrega no dia 5/10. E vai ser aberto algum lugar para demonstrar Sala... interesse para aula lá? Sim, vou abrir. Não abri ainda, vou abrir. Tá, pode deixar. É que é só na outra semana ainda, né? Dia 14, 21, 28, daí eu tô deixando para abrir semana que vem. Tá? Muito bem, então vamos começar a aula de hoje. A gente vai trabalhar stakeholders de projeto. Então vamos lá. Esse assunto é um assunto bem fácil, bem tranquilo, tão importante quanto as personas, né? As personas são pessoas fictícias que a gente identifica que são focadas para o nosso projeto. Os stakeholders são pessoas reais. Essa é a grande diferença, né? A gente realmente quer identificar quem são as pessoas reais que fazem parte do nosso projeto, diferente dos stakeholders, tá? Então, por isso que a gente precisa entender o que são stakeholders, como é que a gente gerencia eles, qual é a estratégia que a gente utiliza para trabalhar com eles em projetos, tá? Então, muito bem. Gerenciamento de stakeholders, então, inclui os processos exigidos para identificar, analisar, desenvolver estratégias e engajar as partes interessadas nas decisões e execuções do projeto, né? Então, aqui, nesse exemplo, são todas as partes interessadas. Internas, aqui se quiser dividir, né? Gerente, empregados, fornecedores, e externas, né? Que são partes interessadas, né? Clientes, candidatos, né? Os próprios competidores ou os próprios... fugiu o nome. Pessoas que não querem apoiar o projeto, tá? Então, todos eles são considerados stakeholders. E aqui no nosso resumo, no nosso fluxo resumido de processos de gerenciamento de projetos, a gente tem os stakeholders com roxo aqui, ó, e stakeholders, essa última área de conhecimento que está aqui embaixo, são os processos de gerenciamento de stakeholders, que são identificar as partes interessadas, que a gente já fez isso, planejar o engajamento dessas partes interessadas, gerenciar esse engajamento e monitorar esse engajamento, tá? Então, tudo é muito focado para o planejamento e a monitoramento e gestão de como eu vou administrar todas as partes interessadas que fazem parte do meu projeto. Então, lembrando, então, quem são stakeholders? Pessoas, organizações envolvidas no projeto que podem influenciar positivamente ou negativamente. Se formos pensar, então, nos projetos da AGES, tá? Quem são os stakeholders dos projetos da AGES? O time, o cliente, o professor,
né? Se tem o Cássio, né, que está fora, não é time interno, mas é time externo, né? Então, também é um stakeholder. Então, todas essas pessoas que são envolvidas são consideradas stakeholders do projeto. Temos, então, 4 processos: identificar as partes interessadas, planejar o engajamento das partes interessadas, gerenciar o engajamento das partes interessadas e controlar o engajamento das partes interessadas. Bom, identificar a gente já aprendeu, né? O que é o planejamento? O que é planejar o engajamento das partes interessadas? Aqui, a gente desenvolve estratégias apropriadas de gestão, né? Para mim pegar essas pessoas que eu identifiquei e engajá-las durante todo o projeto, né? Com base numa análise que a gente faz em cima do interesse e o impacto, né, dessas pessoas para o sucesso do projeto. Como é que eu analiso isso? Existem vários modelos que a gente pode trabalhar com o gerenciamento dos stakeholders, que são os modelos de poder e interesse, poder e influência, influência e impacto. Aqui são só alguns deles, tá? Então, por exemplo, eu tenho 4 quadrantes aqui, né, de uma grade de poder e interesse. Tá? Então, eu tenho poder aqui nesse quadrante e interesse aqui dentro desse quadrante. Eu divido em 4, tá? E aqui eu coloquei algumas estratégias. Por exemplo, manter esse cliente satisfeito ou manter esse stakeholder satisfeito é uma estratégia. Gerenciar com atenção é uma estratégia. Monitorar mais com mínimo esforço é uma estratégia. Manter informado é outra estratégia. Ok? Então, aqui nessa grade de poder e interesse, o que eu posso ter? Eu posso ter o seguinte, ó. Quais são os stakeholders que têm um baixo interesse, porque está aqui no início do quadrante, e um baixo poder? São os stakeholders G e D. Tá? As letras são os stakeholders. Agora, o stakeholder tem um baixo interesse, mas ele tem um poder altíssimo. O que eu faço com ele? Aí eu mantenho ele satisfeito. Os stakeholders que têm um poder, um interesse, né, muito alto, mas um poder baixo, eu mantenho ele informado, que é o C e o E. Stakeholders que eu tenho ele num interesse muito alto e num poder muito alto. Esses aqui são os piores, né, nesse sentido, né? Ou seja, são stakeholders que têm muito interesse que o projeto dê certo e eles têm muito, muito interesse e muito poder. Pode falar, João. Pera, eu não entendi o que o poder e interesse que o stakeholder tem ou que eu tenho sobre o stakeholder? Tá. Que o stakeholder tem sobre o projeto, entendeu? É aquele cara assim, ó, por exemplo, o investidor que está colocando dinheiro no teu projeto, ele está nesse quadrante aqui, né? Ele tem um interesse muito alto, porque ele quer que o projeto dê certo, e ele tem um poder muito alto, ele está colocando o budget, né? Ele que está colocando a grana. Então, uma das estratégias que a gente pode trabalhar com ele é gerenciar com atenção, tá? Então, aqui eu coloco dentro desse quadrante todos os meus stakeholders, entendeu? Todos os stakeholders do meu projeto eu vou tentando mapear, né? Em relação a poder e interesse. Se eu tenho um projeto, por exemplo, que a influência é melhor do que o interesse, então eu posso mapear a influência. Ou, em vez de poder, influência, influência e impacto, eu posso fazer um mapeamento de influência e impacto. Eu fiz um trabalho bem legal num cliente uma vez, onde a gente pegou todos os chefes. Sabe assim, era uma estrutura de empresa bem funcional, né, onde tinha vários cargos, né, e várias áreas de TI, áreas de compras, de vendas, e a gente começou a mapear os chefes, né, quem eram os chefes, né, e dentro dos nossos projetos, quem é que mandava mais, assim, quem é que tinha mais influência, tal, e a gente fez um quadrante assim, ó. Então, por exemplo, quando caía um projeto para mim de uma área de compras, por exemplo, eu ia lá na minha planilha e via quem era esse chefe, como é que ele estava dentro do quadrante. Se ele tinha mais poder do que o outro, mais interesse pelo outro, entendeu? Então, foi bem legal, assim, foi um trabalho que a gente desenvolveu que foi bem interessante. Então, isso aqui é uma maneira que a gente tem de fazer gerenciamento de stakeholders em projetos, tá? Trabalhar esse tipo de modelo, poder e interesse, poder e influência, influência e impacto.
Agora, vamos lá. Existe algumas informações que a gente pode levantar e criar uma matriz, que seria uma matriz de análise de partes interessadas, tá? Que é isso que vocês vão fazer na aula de hoje. Essa matriz aqui. Então, eu tenho o nome da minha parte interessada, o meu investidor, o gerente de projeto, meu time, né? Ou pessoas que são mais estratégicas, que têm mais estratégia para o projeto. Qual é o interesse dessa parte interessada no meu projeto? Qual é o impacto dela? Se o impacto é médio, alto, baixo? E qual é a estratégia que eu vou ter, né, para poder ganhar suporte desses stakeholders ou reduzir algum obstáculo, tá? Essa matriz ela é bem importante, o que tem que cuidar é se eu vou colocar nela informações confidenciais ou não, né? E o gerente do projeto precisa realmente avaliar que tipo de informação e o nível de detalhe que vai ser incluído aí nas estratégias. Um exemplo ficaria alguma coisa nesse sentido, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um stakeholder, supondo o senhor João da Silva, tá? Ele é um investidor, ele que está colocando a grana. Aqui, supondo um prédio, né? Uma obra. Então, qual é o interesse dele? Baixo custo inicial, né? Ele quer começar a obra gastando pouco. Ele quer um retorno sobre o investimento, baixo risco financeiro e um tempo de retorno baixo, né? Ou seja, assim que for vendendo a obra, já vai passando para ele. O impacto dele é altíssimo dentro do projeto. E qual é a estratégia que a gente vai usar? A gente vai envolver ele na tomada de decisões estratégicas, vai demonstrar para ele sempre o retorno financeiro, para ele estar acompanhando, né? E vai demonstrar todas as informações durante a execução da obra. Vizinhos dessa obra. Qual é o interesse do vizinho? Valorização da área, né? Tá vindo uma obra aqui para perto, eu vou me incomodar um monte, mas vai valorizar a minha casa, meu apartamento, então por isso é importante. Impacto é médio, e qual é a estratégia que eu posso adotar com esses vizinhos? Uma vez por mês eu chamo eles para falar como é que está a obra, né? Quanto tempo mais vai usar, se está atrasado ou não, e assim por diante. Prefeitura, aqui, por exemplo, de Canoas, né? Qual é o interesse de uma prefeitura numa obra? O plano diretor, normas, leis, valorização da área, a cobrança do IPTU, tudo isso é interesse da prefeitura. Para esta obra, ela tem um impacto baixo, né? E a estratégia é ir acompanhando a liberação dos projetos aí pela prefeitura. Tá? Então, aqui eu tenho uma matriz de análise de partes interessadas. Ok? Depois que eu faço essa matriz, eu tenho que fazer essa gestão, eu tenho que fazer esse gerenciamento, né, desse engajamento. Então, aqui é o processo onde a gente vai comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas necessidades e expectativas. Como? Abordando questões, né, à medida que elas vão ocorrendo, incentivando o engajamento dessas partes interessadas em todo o projeto. Tá? Ou seja, eu faço esse gerenciamento. E eu vou controlar também, que é, no caso, o monitoramento das minhas estratégias, né? Eu montei lá a minha matriz, a minha estratégia, e durante todo o meu projeto, eu vou ajustando essas estratégias e esses planos de engajamento dessas partes interessadas. O Paul Campbell lançou um artigo bem legal que fala sobre isso aqui, ó. Quais são os passos para a administração bem-sucedida de stakeholders? E ele dá 4 passos. 1. Identifique e colete informações preliminares sobre os stakeholders. 2. Analise o provável comportamento dos stakeholders e o impacto dele. 3. Planeje como deve lidar com cada stakeholder e implante e mantenha a sua estratégia. Tá? Bom, o que nós vamos fazer para a aula de hoje? Identificar quem são os stakeholders estratégicos. No mínimo 5, tá, pessoal? No mínimo, no mínimo. Se puder, faz um pouquinho mais, tá? Eu vou fazer daí uma matriz com esses stakeholders, identificando estratégias para trabalhar com esses stakeholders. E vamos subir isso aí no Moodle até o final da aula, tá? Que matriz é essa? Essa aqui, ó. Stakeholder, interesse, impacto, estratégia. Ok? Dúvidas? Aula light hoje, pessoal. Dá para fazer rapidinho aí, ó, em meia hora, e ainda por cima buscar alguma coisa que esteja atrasada das últimas aulas aí, para não deixar muita coisa acumular. Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo?